E aí? Questão 8. Mais uma questão que fala aí de pontos, escolha de não sei o que, vértice e tal. Ele diz, dados n pontos no plano, dos quais não há três em linha reta, quer dizer, não tem três pontos colineares. Quantos pontos de interseção de retas formadas pelos esses pontos existem, excluindo os próprios pontos do início? Vamos entender aqui, primeiro, para quem está mais atento, de repente já tentou fazer essa questão, existe um pequeno erro no enunciado. O certo aqui seria ele pedir quantos pontos de interseção no máximo. Era para ele perguntar, para você obter o gabarito, e na verdade para você poder ter um gabarito, a gente tem que colocar aquele termo ali, né? Eu tenho que perguntar quantos pontos de interseção no máximo eu vou conseguir ter. Aí você vai entender por que daqui a pouco. Mas é isso. Eu tenho alguns vértices, alguns pontos aí vermelhos. Aí ele quer saber quantas interseções existem traçando retas com esses vértices vermelhos. Então, por exemplo, esse ponto verde é um exemplo de interseção. Eu criei essa reta aqui juntando esses dois pontos, criei essa outra reta juntando esses dois pontos, e essa interseção de duas retas partindo de pontos do início gerou um outro ponto aqui novo, que é o ponto verde. Então, na hora que ele diz que excluindo os pontos originais, o que ele está proibindo para você é o seguinte, ó, teria como obter uma interseção assim, ó. Imagina que eu pego essas duas retas e eu pego essas duas retas. Isso é uma reta formada pelos pontos do início, isso é outra reta formada pelos pontos do início, mas a interseção delas duas deu um outro ponto, deu um ponto que já estava lá no início. Então, isso aí, esse ponto já tinha. O que o enunciado está interessado é em pontos novos. Você vê que aqui eu peguei pontos vermelhos, são os do início, e quando eu tracei retas ali entre eles, eu criei um ponto novo. Então eu quero saber pontos assim. Quantos pontos assim, verdes, eu consigo construir? E aí vem um pulo do gato, que inclusive está bem explícito aqui na diferença desse caso, que fez surgir algo que eu quero, comparado com esse caso, que é quando não fez surgir algo que eu quero. Observe que para eu poder ter um ponto novo desse, o pulo do gato é você perceber que uma interseção nova surge quando escolhemos 4 pontos. Quando escolhemos 4 pontos. Porque veja bem, eu tenho que ter uma reta, outra reta, e a interseção dessas retas tem que formar um ponto novo. Mas para eu ter uma reta, eu tenho que ter 2 pontos. Para eu ter outra reta, eu tenho que ter 2 pontos. Então eu tenho que ter 2 pontos para formar essa reta, 2 pontos para formar essa reta. Ou seja, no total eu preciso de 4 pontos. Então, o pulo do gato, não é nem um pouco óbvio ver isso. Essa é uma questão que, por exemplo, já caiu no IME com, se eu não me engano, n igual a 8. Não é nem um pouco óbvia, mas uma vez que você vê isso, aí fica óbvio. O problema é ver isso. O que determina a criação de um ponto de interseção que ele está pedindo é eu ter escolhido 4 pontos. Repare que aqui deu errado. Por que aqui deu errado? Porque eu escolhi 3 pontos só. Como eu escolhi 3 pontos só, essas duas retas naturalmente já dividem esse ponto, que já é o ponto que estava lá. Para eu ter um ponto novo, eu preciso ter 4 pontos, porque uma reta eu formo com 2 pontos e a outra reta eu formo com outros 2 pontos. Aí sim eu consigo gerar um ponto novo. Então, esse é o pulo do gato. Ver que uma interseção, para ser gerada, ela necessita que eu escolha 4 pontos. Por isso que na resposta tem um n escolhe 4. Ora, se eu escolher 4 pontos, eu vou gerar interseções de retas usando esses pontos. Mas sempre tem um negocinho a mais na análise combinatória. É um fato aqui que é o seguinte, e aí também explica isso aqui. Com 4 pontos, uma vez escolhidos os 4 pontos, que n escolhe 4 é simplesmente escolher 4 pontos. O que eu vou fazer com esses pontos? Não sei ainda. Mas então, com 4 pontos, a gente consegue ter até 3 interseções.
É mesmo? Imagina esses 4 pontos vermelhos aqui. Com esses 4 pontos vermelhos, a interseção mais óbvia é achar essa aqui do meio. Mas ela não é a única, porque eu conseguiria, nesse desenho, achar a interseção aqui, ó. Esse do meio, eu consegui fazer não essa reta e essa reta. Mas eu poderia ter feito as retas pretas. Se eu fizesse as retas pretas, eu teria esse ponto aqui em cima. Isso aqui é uma interseção de retas formadas pelos pontos vermelhos do início. E também tem essa. Então, com 4 pontos vermelhos escolhidos, eu consigo gerar até 3 interseções. Que pode ser uma lá no meio, aí uma que vai ficar acima ou abaixo, depende de como tiver os pontos. Se os pontos estivessem mais para cá, a interseção seria para baixo, não para cima. E uma na direita ou esquerda. Porque deu para a esquerda porque os pontos estão assim. Se os pontos estivessem assim, daí ia lá para a direita. Então sempre tem até 3 interseções. Por que eu estou dizendo que tem até 3 interseções? E é por isso que a gente deveria escrever aqui máximo, e não estou afirmando que são sempre 3 interseções. Porque tem como não serem 3 interseções. Por exemplo, se eles estiverem formando um retângulo. Se os pontos estivessem distribuídos de forma a formar um retângulo, você não ia ter 3 interseções, só ia ter uma. Nesse caso aqui, ó. Aí é a única interseção. Porque não adianta eu traçar essas retas aqui, para elas vão ficar paralelas para sempre, então não vão se encontrar, e também não adianta traçar essas aqui, porque também vão estar paralelas, não vão se encontrar. Aí por isso que o enunciado aqui deveria ser quantos pontos de interseção no máximo existem, porque eu não sei se os pontos que eu escolhi, se eles estão distribuídos desse jeito. O enunciado só me garantiu que não tem 3 pontos em linha reta, mas ele não garantiu que não pode ter aqui 4 pontos formando um retângulo. Então por isso que a gente tem que acertar aqui o enunciado, e pensando no máximo, é pensando que isso aqui não ocorre, então com 4 pontos eu consigo ter até 3 interseções. Logo, por isso que a resposta é n escolhe 4 vezes 3. Porque uma etapa é escolher os 4 pontos, que eu vi que isso que me gera interseções. E, uma vez escolhidos os 4 pontos, eu tenho 3 interseções, até 3 interseções para formar com eles. Então a resposta n escolhe 4 vezes 3. Valeu!